E hoje estaremos tratando sobre delegação, confiança e cultura de honra dentro do módulo Levantando e Treinando Líderes. Então a gente vai começar lendo aqui Êxodo 18, é o segundo livro das Escrituras, né? Primeiro Gênesis, depois 18, capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 18, aleluia, versículo 21 e 22. São apenas dois versículos desse capítulo 18. Versículo 21 e 22. Procura dentre o povo homens capazes, tementes ao Altíssimo, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Aleluia. Amém. Pai, abençoa-nos, transformando-nos, assim como o barro nas mãos do oleiro, sejamos nós agora em tuas mãos. Nós não queremos mero conhecimento, apenas o conhecimento, isso não terá valor. Nós queremos ter, ó Pai, uma vida transformada pelo mover da tua graça, do teu favor, da tua mão poderosa sobre nós. Em o nome de Alcha, faz-nos ouvir, faz-nos sensíveis, faz-nos, ó Pai, inclinados a praticar a tua palavra, por tua graça, pela tua intervenção, pelo teu ruach, ó Pai, pelo teu soprar, pelo teu espírito em nós. Por amor do teu nome, nós te rogamos, Pai. Aleluia. Amém, amém. Bem, amados, nosso objetivo para a gente avançar junto e construir junto é compreender mais de que a delegação, gerarmos pessoas ao nosso lado, transmitirmos aquilo que temos recebendo, é algo que está revelado como vontade do nosso Pai para nós como igreja. Amém? Igreja aqui a gente sempre define, lembrando, não é uma instituição terrena, não é uma organização terrena, mas um organismo vivo do qual Yahshua é a cabeça, né? Então, a igreja recebe do Pai essa instrução de delegar, e esse princípio se constrói em confiança, relacionamento, em geração de caráter à imagem do Mashiach, e então assim a gente constrói um ministério forte. O ministério não é de A, B ou C, não deve estar centrado em homens, não deve estar centrado em cargos e funções, mas unicamente naquele que é o sumo pastor de nossas almas, que é Yahshua o Mashiach. Então, mais equipes, vidas, pessoas, em quem não há grego, não há judeu, não há escravo nem livre, não há homem ou mulher, não é? Paulo diz, pelo Espírito Santo, que nós somos um nele e ele em nós. Então, é assim que precisamos avançar e viver. E construirmos de uma forma intencional vidas que transmitam vida, a vida de Yahshua. Então, esse é o objetivo da gente estudar isso e verificar isso na Escritura hoje. Amém? No nosso estudo hoje a gente vai verificar se de fato é revelação do nosso Pai, se Ele realmente quer isso para nós como sua igreja na terra, nós vivermos isso. Nós não levamos aqui a placa de uma denominação, nós levantamos uma só bandeira. Yahweh Nissim, Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Aqui em Êxodo 18 está muito mais do que um conselho, simplesmente. Não foi um conselho pontual para aquele momento que se resumisse a princípios para aquele momento exclusivo da história da igreja do Antigo Testamento, né? Dos salvos lá do Antigo Testamento. Mas esse conselho é mais do que algo pontual, é um princípio. Então, o sogro de Moisés, ele vai visitar Moisés, ele era sumo sacerdote na terra de Midian, né? E a tradução aqui diz que o nome dele era Jetro, ele tinha 7 filhas. Uma das 7 filhas foi a esposa de Moisés, chamava-se Zípora. Então Moisés passa 40 anos convivendo com seu sogro, na terra de Midian, no deserto lá também. Depois ele volta para o Egito, ele é direcionado, né, pelo nosso pai, que se revela a ele através da sarça ardente, para ele, lembrando do povo, tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito, e no plano da salvação conduzir o povo para a terra de Canaã, a terra prometida.
Então Moisés faz isso. E ao tirar o povo do Egito, depois de 10 pragas, né, ferindo os ídolos do Egito, agora no deserto Moisés assenta-se para julgar toda a nação e passa o dia ali até a noite. E Jetro, quando vai visitar, vê isso e faz um diagnóstico grave. Ele disse: se você continuar assim, você vai desfalecer e o povo que está contigo também vai desfalecer. Desfalecer é perder a vida, perder o ânimo, realmente morrer. Se continuar nessa história, não, você não vai além. Então, Jetro, um sumo sacerdote sábio, faz esse diagnóstico e diz a Moisés: se parecer bem a você e ao espírito de Al, né, se for uma direção de Al, então você vai fazer o seguinte: você vai levantar chefes de 10, chefes de 100, chefes de 1000, para julgar esse povo contigo. E toda causa eles julgarão, mas as causas graves eles levarão a ti. Então eu queria chamar a atenção de vocês aqui, no entendimento dessa palavra revelada, primeiro que é um princípio de relacionamento, de liderança eficaz, eficiente, otimizada. É um princípio de delegação. Então aqui há um tesouro profundo para a igreja hoje. Mas esse princípio, é preciso, antes da gente entrar e mergulhar nesse princípio, nos detalhes desse princípio, a gente vê que, então, muita atenção nesse momento, a palavra que é traduzida aqui por julgar, ela é muito rica. Quando a gente pensa em julgar, olha, toda causa eles vão julgar, e as causas graves eles levarão para que tu julgues. Então, evidentemente, Moisés consultou a Yahweh, o Altíssimo, o Criador, acerca disso, e ele teve uma confirmação que ele deveria agir assim. Mas o que é que significa essa palavra aí, julgar, que é traduzido no verbo julgar? Que aqueles homens deveriam ser levantados e eles julgarão todas as causas por ti. Julgar é trazer o juízo, é revelar a justiça. Então, hoje existem palavras modernas, por exemplo, aconselhamento. O aconselhamento bíblico, o que é isso? É alguém trazer um conselho, se for fiel e sábio, um bom hermeneuta bíblico, à luz de uma exegese, de uma interpretação fiel às Escrituras. O aconselhamento bíblico seria trazer a justiça para uma área da vida da pessoa à luz da Escritura. Então, essa palavra que é traduzida aqui por julgar, ela inclui aconselhamento. Ela inclui intercessão. Porque aqueles homens foram levantados, julgar é trazer a justiça. Então, eles não era um conselho frio, faça isso. Aqueles homens foram preparados num ambiente de relacionamento, por isso havia uma verticalização. Você pode observar uma pirâmide aqui. Um é chefe de 10, outro é chefe de 100, outro é chefe de 1000. Então, como é que aquele que é chefe de 10, que está lá na base da pirâmide, são vários chefes de 10, vão ter que se relacionar apenas com 10 pessoas. Vão ter que conviver, vão julgar a causa de 10 pessoas. Vão aconselhar, vão orientar, vão revelar a vontade do Pai Altíssimo. E, em algumas ocasiões, realmente, tomar uma decisão de juízo. E a palavra aqui, que é traduzida por julgar, ela vai até esse ponto. Ela vai desde a questão de um aconselhamento, de uma intercessão, até o momento também de tomar uma posição. Então a gente vê essa mesma palavra ela ser traduzida também lá quando duas mulheres levam seu filho, à presença do rei Salomão. E ali o rei Salomão, ele tem que julgar. Porque as mulheres moravam juntas, as duas tiveram filhos no mesmo dia, e o filho de uma morreu, assim o texto sagrado, a Bíblia vai nos contar a história. O filho de uma morreu, e aquela mulher, o que ela faz? Ela pega o filho dela de noite, leva para a outra, coloca junto da outra, pega o filho da outra e leva para ela. Porque o filho dela tinha morrido. E de manhã, aquela mulher que teve o seu filho trocado, ela percebe que não é o filho dela. E então começa a ver aquela disputa, aquela intriga, aquela rivalidade, a ponto de que aquelas mulheres foram levadas à presença do rei Salomão. E o rei Salomão, como é que ele julga essa causa? Ele toma uma decisão como rei de juízo também, de condenação. Ele diz que esse menino, essa criança que está viva, seja cortada ao meio agora, e ali com certeza os homens entraram, né, com a espada, essa criança seja cortada e entregue metade de uma parte para uma e metade para outra. E aí, Salomão sabia exatamente o que ia acontecer. Porque a verdadeira mãe se manifestou imediatamente. Não, deixa a criança com ela. Então, julgar aqui
tem a ver também com tomar uma posição. E a causa grave? O que é que significa uma causa grave? Não é somente uma causa de maior repercussão, uma causa de maiores consequências para a igreja ali do Antigo Testamento, para a nação de Israel. Causa grave ali também dizia respeito a aquelas decisões ou aqueles aconselhamentos de difícil discernimento. De difícil discernimento. Então, essas causas mais graves deveriam ser levadas e apresentadas a Moshe. Mas como é que isso ia ser apresentado? Por essa linha de ascendência, de contato, de relacionamento. Então, o propósito do nosso Pai em estruturar o seu reino entre nós nunca foi de isolamento. E nunca foi dessas denominações do showman, centrada na pessoa de um homem. Mas foi para que a sua igreja, os seus filhos e filhas, desempenhem o papel do seu serviço como igreja. E você pode perceber de uma forma até muito simples, mas clara, que o fluir é muito maior, a eficiência é muito maior. Existe uma otimização dentro dessa perspectiva do que não acontece nas denominações. O que a gente vê muito hoje, gente amada, é líderes querendo controle, querendo que as pessoas fiquem sempre dependentes, e a gente vê isso inclusive nos níveis do governo, do Estado. O Estado hoje é um Estado pesado, é um Estado hoje que não tem praticamente servido a população que o sustenta. E o Estado se tornou uma coisa estranha, um monstro de várias cabeças, que só suga. Então, algumas denominações no evangelicalismo dos nossos dias são exatamente assim. As pessoas não sabem ministrar a palavra, não sabem aconselhar, não querem aprender a aconselhar, não querem aprender a interceder. Se é uma causa, alguém está possesso, um endemoniado aparece, não, liga para fulano, só o líder, não sei das quantas, e vem os títulos religiosos, que dão destaque a isso. O apóstolo Pedro chamava Paulo de irmão Paulo, o apóstolo Paulo chamava Pedro de o irmão Pedro, e assim está nas cartas, e não de excelentíssimo, santíssimo apóstolo São Pedro, não, simplesmente o irmão Pedro, e nem sobrenome, Então, essas coisas são criadas pelos homens, são estruturas limitadoras, geram padrões de pensamentos que estão castrando a igreja de viver plenamente aquilo que ela pode, deve e foi chamada para viver. Amém? Então, o nosso Pai Celeste, quando Ele envia o seu Filho, Ele não fez tudo sozinho. Nós não somos unicionistas. Okay? O Pai, de fato e em verdade, Ele enviou o seu unigênito. E o seu Filho, por sua vez, prepara, investe, ele ensina a muitos. Havia uma multidão de seguidores, mas ele investe na vida de 12 homens e ele envia esses 12 homens depois de prepará-los. E esses discípulos também, você vai observar, eles também levantando líderes. Por onde ele quer que chegavam, aonde quer que eles chegavam, esses apóstolos do Machia e Alcha, eles levantavam líderes, mas não líderes para se destacar, não os líderes faz tudo, não os líderes, pelo contrário, servos, o maior seja aquele que serve. Não líderes de títulos, eram pessoas que tinham essa visão de liderança. Às vezes a gente deve ter até cuidado em usar determinados termos, porque a palavra liderança, na cabeça de muitos hoje, é alguém que merece destaque, ou alguém que deve se destacar, ou alguém que tem de se destacar. Quando, na verdade, quando você está conduzindo alguém que está no erro, ou olha, o caminho por aqui, você ajuda alguém a atravessar uma rua, por exemplo, uma pessoa cega, com alguma limitação, você está servindo, você está liderando. Então, o conceito que a gente traz para a liderança é esse conceito de servir. Então, os discípulos, eles levantavam pessoas para servir, para serem guias, para serem zelosos da palavra, homens que tivessem também um zelo pela sua própria vida, para poder instruir a outros. Então, essa pulverização dentro da igreja, em que não havia uma centralização em uma pessoa, é uma vontade revelada do nosso Pai, de uma forma tão clara na Escritura, tão patente, que muitos parecem até olharem e não verem. Dizem que uma estratégia para esconder algo é deixar bem à vista. Então, a Escritura, ela, de fato, ela tem camadas de profundidade, mas uma coisa que está claríssimo na revelação da vontade do nosso Pai, é que a igreja, o reino dele, seja estabelecido entre os homens através de muitas mãos e não de uma só mão. Amém? Então, ele deseja nos capacitar, que estejamos alinhados, mas são vida em contato com vidas que operam dessa maneira. Eu queria que vocês abrissem comigo também em Êxodo 18. Não dá tempo da gente ler tudo, mas eu vou ler rapidamente o versículo 13. Êxodo 18,
versículo 13 até o 23. Versículo 13 diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moshe para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moshe desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moshe tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? Veja aí a ênfase bíblica inspirada que o sumo sacerdote deu. Tu estás fazendo isso sozinho. E todo o povo está diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moshe ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar ao Altíssimo. Veja aí um outro significado para o julgar, o verbo traduzido lá embaixo, no versículo 23, de julgar. Né? Julgar também é consultar a vontade do Pai Celeste, que a gente, de forma moderna, usa hoje a palavra aconselhar. Né? Então, Moisés diz, eles vêm consultar ao Altíssimo. Versículo 16, quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos do Altíssimo Yahweh e as suas leis. Mais uma vez aqui a revelação da justiça do Pai. O sogro de Moisés, de Moshe, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Poxa, como não é bom você estar trazendo a revelação da vontade do Pai, você está de bom coração servindo ali, intencionalmente servindo, né? Se dando, se desgastando, desde o começo do dia, logo cedinho, e o dia inteiro se doando dessa maneira. Mas isso não é bom, e de fato não é bom. Isso aqui é revelação, gente. Isso aqui é um princípio que permanece, não é só uma coisa pontual. Isso permanece. Então, é uma vontade do Pai revelada aqui. Né? Isto não é bom. Sem dúvida, desfalecerás. Veja aqui a convicção iluminada, revelada pelo sumo sacerdote. Sem dúvida, desfalecerás. Esse peso é demais para ti. Tu só não podes fazer. Final do versículo aí 18. Tu sozinho não podes fazer. Não pode. Então o versículo 19. Ouve, pois, minhas palavras, eu te aconselharei, e o Altíssimo seja contigo. Representa o povo diante do Altíssimo. Leva as suas causas a Yahweh, o Altíssimo. Ensina-lhes os estatutos. Ensina-lhes as leis. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar. Faz-lhes saber a obra que devem fazer. Veja, tudo isso é julgar o povo. É aquela tarefa que aqueles 100 homens, líder de 100, líder de 10, líder de 1000 e por aí vai, deveriam fazer. Tudo isso aqui que eram parte, competência, era na parte prática, o que é que Moisés estava fazendo. Essas coisas aqui Moisés estava fazendo. Então aqui está um exemplo de coisas práticas que uma liderança, mais uma vez lembrando o conceito de liderança, aquele que serve, né, dentro da casa espiritual deve fazer. E deve se preparar para isso. Então há uma preparação em contato próximo, por isso somente 10. Então ele vai dizer, versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, né, ter a capacidade, ou seja, homens que tenham saúde mental, saúde física, orgânica, saúde espiritual, sejam capazes. Homens tementes a Yahweh Altíssimo. As pessoas que têm um relacionamento com o Altíssimo. Né? Homens de verdade, ou seja, pessoas de caráter, reconhecidas dentro de Israel. Né? Homens de verdade, que aborreçam a avareza, porque eles vão lidar com bens alheios. Né? Então, quantos falsos líderes estão aí nas denominações, nas religiões hoje, que são homens avarentos. E estão ali por causa do dinheiro, de cifras. Né? Então, aqui uma qualidade, homens que aborreçam a avareza. Põe sobre eles os chefes de 1000, de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem em todo o tempo. Em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas a causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Ou seja, você não vai estar sozinho. Agora veja aí o versículo 23. Se isto fizeres, e assim o Altíssimo Yahweh tu mandar. Então Jetro, apesar de ter uma convicção, o sogro, né, de Moshe, apesar de ter essa convicção, ele diz, olha, você vai consultar, porque você é quem é o líder, você que está diante do povo, e Yahweh chamou você. Então, você vai verificar, você vai avaliar diante de Yahweh se de fato essa é a direção do Altíssimo Yahweh. Se for, então você vai praticar, né? Se assim o Altíssimo tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. E aqui
né? Essa dimensão de tornar em paz o seu lugar é mais do que simplesmente voltar para o endereço de casa. Vocês estão entendendo bem, né? Então a profundidade da palavra aqui, que é muito rica. A gente vê aqui primeiramente o princípio da delegação. Era preciso que aquela autoridade que estava sobre ele fosse delegada. Então, esse princípio ele permanece. Amém? A centralização ia produzir esgotamento, ia produzir atraso da obra do Altíssimo Yahweh, ia produzir, e pelo atraso, como consequência desse atraso, problemas que iam se perpetuar. Mais ou menos como a justiça brasileira, imagine. Os casos aí que era para ser resolvido em uma semana, um mês, uma justiça pesadíssima, fortunas, né? Prédios enormes, riquíssimos. Aí perduram 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos aí a causa. E a maioria delas são arquivadas. As pessoas vêm a óbito e não vê a justiça que poderia ser praticada, né? Mas esse atraso aqui, a igreja precisa caminhar numa fluidez da verdade. Então, pessoas que têm mais maturidade precisam transmitir o conceito com urgência. Precisa haver uma linha que chegue rápido lá às dezenas, às centenas, aos milhares. E isso não acontece nessas megas igrejas, entre aspas. As pessoas têm um contato assim, princípios gerais, sem haver um acompanhamento próximo, direto e de fluidez rápida, né? Também isso gera o quê? Uma dependência do povo. Então veja aí quantos males estavam sendo gerados ali. E uma limitação ao crescimento. E essa estrutura, por mais que os homens consigam, centralizando na figura de poucos, né, a ideia de clero e plebe que foi construído lá na Idade Média pelo romanismo, pela religião romana, essa ideia de clero e plebe, é que eles conceituam que a igreja verdadeira é o clero. E a plebe é plebe. Mas o princípio bíblico não é esse. A igreja, o povo, a Bíblia aparece várias vezes a palavra povo, que no latim é plebe, né? Aparece, mas o povo é um povo santo, são os filhos, são todos que foram alcançados pelo sangue, pelo lavar remidor do sangue. Então, todos eles não devem ser espectadores de um teatro que é construído para poucos. Todos eles devem ser participantes, estarem na arena, cada um dando a sua contribuição única, poderosa, que cada um tem, que recebeu do Pai. Então, é necessário haver uma delegação. E aqui estão os princípios de delegação que a gente já viu aí detalhadamente. Então, Moshe não deveria apenas delegar tarefas. Amém? Não era simplesmente chegar e dizer, você vai fazer isso e aquilo, você vai fazer aquilo e aquilo outro. Não. Ele precisava delegar responsabilidades, capacitando pessoas para que pudessem executar isso. E a princípio, a escolha já seriam pessoas que já estavam capacitadas, mas essas pessoas iriam também, nessa percepção, nesses critérios que estamos apresentando aqui, também destacados, preparar e qualificar pessoas. E essa linha de comunhão, de contato, de proximidade, iria trazer uma otimização, uma eficiência no viver da justiça. Amém? Para que a nação vivesse, desde aquela época já, as bodas do Cordeiro. Porque tudo que era praticado nos ritos da antiga aliança eram sombras que apontavam para o que Yahweh realizou em nosso favor e para que a gente pudesse desfrutar plenamente das bodas, da presença do Altíssimo. Então, quando você vive justiça, você está desfrutando da presença dele, que te abençoa, que te dá vitória, que dá livramento, que dá direção, que dá superação. Amém? Aleluia? Então, se houvesse uma delegação sem critérios, sem qualificações, sem pré-requisitos, essa delegação ia produzir confusão. É o que acontece quando você delega a alguém um cargo, função, nas denominações aí, né? Eu tenho experiência também disso, porque alguém tem conhecimento secular, alguém alguém que estudou, não sei qual curso lá da vida, não, vamos chamar fulano para estar no cargo X, né? Ou alguém que tem uma posição na sociedade. Então o político entra numa reunião de oração, de culto, e ali não, vamos chamar o doutor fulano, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso não sei das coisas, vem aqui para frente, né? Dá logo o microfone. Não, isso não tem a ver com a visão da igreja. E se aquela pessoa disser que é adepto daquele clube religioso, né? E a pessoa aceitou ali, não, eu vou caminhar com vocês, né? É claro que não são usadas nem essas expressões que eu estou usando aqui. Aí o que acontece? Não, aí essa pessoa que tem uma ascensão dentro da organização rapidamente e tem uma posição de destaque rapidamente. Mas o princípio aqui não era delegar sem critérios, e os critérios são critérios espirituais, são critérios que passam por vida
na vida, sendo trabalhada, sendo verificada, sendo suportada no sentido de que dando crescimento uns aos outros assim. Há um exemplo também que a gente quer destacar no nosso estudo, que é o exemplo de Yahshua para a formação de equipes. Em Marcos 3,14, a gente já leu recentemente também, semana passada, né? Semana retrasada, se eu não me engano, aqui no capítulo 3 de Marcos, versículo 14, diz que ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Então, observe aqui uma sequência. Ok? É bíblico isso, é revelação da vontade do nosso Pai. Qual é a sequência que está aqui? Relacionamento, vem em primeiro lugar, para estarem com ele. Então, a designação, antes de um envio, de uma delegação, foi a comunhão, a proximidade. Vocês querem estar comigo? Vocês vão andar comigo? Vocês vão seguir os meus passos? Então, designou para estarem com ele. E ali, esse estar também inclui formação e também inclui delegação, porque delegação não é lavou a mão, não. Depois que eu entreguei a autoridade e a responsabilidade de alguém, agora eu lavo a mão, não preciso mais ter contato com você. Não. Há um acompanhamento contínuo, como uma verdadeira família. Ah, mas o filho se tornou de maior, o filho alcançou a maioridade, né? A independência financeira, a independência emocional, a independência social, a independência política, sei lá o que, continua sendo filho. Qual pai verdadeiro, qual mãe verdadeira que porque o filho alcançou essa posição de independência emocional, etc, etc, agora ele vai lavar as mãos, vai dizer, vai viver tua vida, eu não quero mais saber de ti. Pelo contrário, o pai está atento, está perguntando se o filho está bem, está vivendo relacionamento com o filho, né? E está acompanhando e, em muitos momentos, também trazendo julgamento no sentido de aconselhar, de orientar e, às vezes, até de chamar a atenção com veemência, né? Então, a delegação não é uma ruptura e o envio não é uma ruptura com essa linha, relacionamento, formação, delegação, envio, tudo isso está aqui em Marcos 3,14. Lucas 9, a gente também leu, versículo 1 e 2, Lucas 9, 1 e 2, diz, eu vou ler apenas o versículo 1, a primeira parte, diz, tendo reunido os 12, deu-lhes poder e autoridade. Né? Então ele, primeiramente, ele reuniu. A gente pensa que é um momento pontual, não, aqui ele fez uma reunião lá, né? A gente chamou, vem cá, fulano, Beltrano, vem cá, vem aqui. Aqui a escritura ela é riquíssima, ela está indo mais além. Né? Quando a expressão aqui diz que ele, tendo reunido, diz que através dele houve ali um relacionamento entre aqueles 12. Tudo isso está nessa expressão aí, tendo reunido os 12. Ele reuniu os 12, reuniu em torno de si e reuniu uns aos outros. E aí, agora, dentro desse relacionamento, dessa unidade, dentro dessa visão, agora concedeu a eles autoridade e poder. Então, Yahshua não enviou desconhecidos. Amém? Não enviou desconhecidos. Ele não enviou pessoas por causa de posição social que fosse, não. Ele enviou homens que caminharam com ele. Aleluia. E ele supervisionava, ele treinava os seus. Eu quero destacar aqui um versículo que está no quarto evangelho. A gente pode ver se a palavra é fiel e verdadeira e se serve para a nossa edificação. João 17, o evangelho que tem o nome de João, né? Capítulo 17, versículo de número 12. O que é que diz aí? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, vejo aí como ele estava cuidando, ele estava supervisionando, ele estava protegendo, né? E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, como estava escrito, né? Para que se cumprisse a Escritura. Então, enfatizando aqui, repetindo, delegar jamais tem a ver com abandonar, com lavar as mãos. Delegar significa acompanhar e viver e verificar essa maturidade, essa fidelidade em justiça. O verbo traduzido lá em Êxodo, lembrem-se, 18, 22, 23, por julgar é justamente esse acompanhamento sobre um prumo, o prumo da justiça do nosso Pai. Por que muitos líderes não delegam? Vamos verificar aqui alguns exemplos que está, inclusive, na Bíblia. Primeiro, muitos líderes não delegam por medo de perder o controle. Então, inclusive, tem um pregador famoso aí, hoje nas mídias, nas redes sociais, mas ele começou em mídia aberta.
TV aberta. E eu não vou mencionar aqui o nome, mas é muito conhecido ele. E ele fala, em um dos estudos que ele deu em mídia aberta, anos atrás, que ele não aceitava delegar autoridade. Ele não aceitava grupos pequenos, dar autoridade a líderes de grupos pequenos. E o medo dele, o que ele tentava argumentar era justamente para que não houvesse uma perca de controle e uma divisão dentro da igreja. Veja comigo lá, Números capítulo 11, versículo 26. Se você encontrar tempo, leia, senão apenas escute com atenção. Livro de Números, capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler também 3 versículos aí, o 26, 27, 28, 29, na verdade 4 versículos, né? Então, Números 11, 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moshe e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Alcha, filho de Num, servidor de Moshe, um dos seus escolhidos, respondeu e disse a Moshe: Meu amo, proíbe-lhe. Porém Moshe lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Veja aí, né? Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo de Al fosse profeta. Tomara que todo o povo de Al fosse profeta. E que Lial lhes desse participar do seu espírito. Aleluia. Depois Moshe se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Esses que foram levantados, esses escritos. Veja aqui mais uma vez a ênfase de convívio, reunião. Moshe se recolheu sozinho, depois disso, o que aconteceu? Não, com os anciãos. Ancião aqui não é necessariamente idoso, não, é alguém maduro, ou maturo, tanto faz, as duas palavras estão certas, ok? Então, o medo aqui de Josué, né, Yalcha, o nome de Josué em hebraico, Yalcha. Josué, ele teve medo, ele estava aprendendo, ele era um dos que estavam ali bem pertinho de Moisés. Ele foi um que saiu desde o Egito, Josué e Caleb, né? Yalcha saiu desde o Egito com Moshe. E aqui ele realmente teve ciúme. E Moshe o orientou. Então, líderes inseguros, eles vão competir. Líderes inseguros, a gente vê muito isso nas denominações, não querer, e às vezes dentro das próprias denominações, entre si, entre eles mesmos. Ali uma competição, uma insegurança, um medo de perder a posição, de perder o púlpito, etc, etc, porque eles se apegam, eles se afeiçoam a essas coisas como se fosse propriedade. Né? As minhas ovelhas, como se as ovelhas fossem deles e eles fossem os pastores. Né? Então, a gente pode usar uma expressão assim com muita ressalva em determinadas circunstâncias e cuidado até, para não gerar um desentendimento. Mas isso é usado assim de uma forma indiscriminada. Minhas ovelhas, né? Como, na verdade, há esse apego. Também, outra coisa que gera, faz com que as pessoas não deleguem, não criem um ambiente de comunhão, de crescimento, de liderança, é o perfeccionismo. Alguns líderes, eles pensam o seguinte: ninguém faz tão bem quanto eu, ninguém é tão zeloso quanto eu. E aqui, é claro, estou colocando esses erros. Veja, no primeiro, do ciúme, a gente vê um exemplo de alguém que estava sendo tratado. Moisés cuidou de Josué. Okay? Então, não estou aqui para condenar alguém que tem ciúme e dizer essa pessoa está no inferno. Não. Mas são fatores limitantes, contrários à vontade do nosso Pai, que impede o avanço. O outro fator limitante é o perfeccionismo. Então, talvez um líder perfeccionista, ele esteja, inclusive, desejando o melhor. Não, porque eu me esmero em ensinar, eu vou dar o meu melhor, só que esse perfeccionismo está impedindo o avanço do reino, precisa ser deixado de lado. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem 2 do que 1. Amém? Melhor é serem 2 do que 1. E aqui, evidentemente, é um princípio de multiplicação. Né? Outro elemento que é contrário a esse princípio é a falta de treinamento. Falta de capacitação. Por isso eu tenho dito que discipulado não é uma escola, uma classe de discipulado. Não deveria nem dar nome à classe de discipulado. Né? Esse nome, essa expressão classe de discipulado. Não é. Ele pode ser uma classe que trata de assuntos sobre o discipulado. Uma classe que trata de vidas que precisam ser discipuladas.
Mas o discipulado requer contato, proximidade, relacionamento, verificação, acompanhamento. Amém? Então, essa falta de treinamento na igreja, dessa maneira, gera um obstáculo sério, porque não se pode delegar aquilo que nunca foi ensinado. 2 Timóteo 2,2 diz: transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Homens fiéis e idôneos para o quê? Instruir, capacitar, preparar outros. Amém? Então vejam aqui que há uma necessidade de treinamento. Tem uma palavra moderna muito bonitinha, né, que está muito em moda, que é coaching ou mentoria. Discipulado vai muito além, é algo muito mais rico, muito mais profundo do que qualquer mentoria que os homens aí que não creem na palavra da verdade possam dar. O discipulado verdadeiro, ele é um mentorado que vai tocar todas as áreas da vida de alguém e as mais importantes, a vida espiritual de comunhão com o Altíssimo. Dentro de uma comunhão de liderança, há necessidade desse fundamento, uma cultura de honra. A cultura de honra, ela é um fundamento. Romanos 12, versículo 10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No Novo Testamento, existem 33 mandamentos da reciprocidade. São mandamentos que falam do que precisa ser vivido de um para com o outro, ou de uns para com outros. Ok? Então, apesar de serem 50 versículos, são 50 versículos no Novo Testamento, com 33 mandamentos da reciprocidade. Interessante isso. E entre esses mandamentos para a igreja viver comunhão, o mandamento da reciprocidade é mandamento de comunhão, de koinonia. Entre esses mandamentos da reciprocidade, esses mandamentos que só podem ser vividos em viva comunhão do Espírito, está esse aqui, Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, o que é honra? Honra é reconhecer o valor do outro na perspectiva de algo. Eu poderia resumir isso aqui. Se eu quiser definir o que é honra verdadeira, é essa. Okay? É reconhecer o valor dos irmãos, das irmãs, né, debaixo da perspectiva do Altíssimo. É dentro dessa perspectiva que Pedro vai falar para a igreja: honrai a todos. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. 1 Pedro 2,7, Pedro diz: honrai a todos, que é um princípio, e que a gente pode inclusive honrar a ímpios, se a gente vê uma graça comum, a gente vê um favor do Pai até sobre a vida do ímpio, porque ele diz a Escritura que ele tem suportado o ímpio até para o dia do juízo. Por que é que ele não elimina de vez? Porque ele espera, ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele está dando oportunidades, ele espera isso, até cessarem todas as oportunidades, o ímpio. Ele está sendo gracioso, chamado graça comum, até para com o perverso, para com o ímpio. Ok? Então, esse princípio de honrar é você ver a graça do Pai até no ímpio. E em vez de você colocar o dedão acusando, desprezando o ímpio, porque ele é ímpio, aquilo outro, você destacar coisas boas. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer isso de outra maneira, dizendo assim: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então, para que eu faça um exame e eu possa reter o que é bom, eu preciso ter discernimento, conhecer o que é bom. Ou seja, eu preciso estar firmado na palavra da verdade. Aí eu posso fazer um exame de algo de alguém e não apontar o erro, o mal, mas reter o que é bom. Aleluia? Esse é um princípio de honra. Filipenses 2 diz, versículo 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, são coisas que quebram o princípio de honra. O partidarismo, existe uma palavra terrível do inferno, que é tida como se fosse uma coisa inofensiva, como se fosse algo que não é nada demais não, a fofoca. Só que a fofoca é uma coisa do inferno. E o que é a fofoca? A fofoca, na maioria das vezes, é querer gerar um partido. Partido é obra da carne, né? A Escritura diz isso. É eu chamar alguém para se posicionar como eu estou me posicionando. Então, olha, você viu aquilo ali como está errado, como está feio, como aquilo não presta. Estou tentando envolver alguém numa perspectiva, na maioria das vezes, a pessoa que é extremamente crítica, essa pessoa, ela tem problemas emocionais, ela é uma pessoa insegura. Então, isso aí explica a psicologia e é comprovado pela observação, a razão, a sabedoria da razão. Uma pessoa altamente segura, ela normalmente se torna muito crítica porque ela quer tirar o foco de si, ela coloca o problema mais para frente, mais além, para que as pessoas não vejam
os seus problemas. Então a pessoa tende a se tornar uma pessoa muito crítica, ela vê os defeitos facilmente nos outros, ela vê os erros dos projetos, ela vê tudo que é ruim, elas não conseguem ver nada bom. Muitas vezes esse problema começa na alma e também tem a ver com o pecado, intimamente, inseparavelmente relacionado ao pecado, à natureza pecaminosa. Por isso a palavra vai dizer aqui, nada façais por partidarismo. Ok? O princípio, onde existe honra, o que acontece? Onde existe honra? Existe unidade, existe cooperação e verdadeiro crescimento. E onde não existe, o que acontece? Existe disputa, ok? Se não houver honra, há disputa. E honra não é pela maneira como alguém se veste, não, fulano ali, né? Ou como alguém impõe a sua autoridade por força, por violência, impõe a autoridade, não, fulano é honrado, respeitado, né? O ditador da Coreia do Norte, em todas as casas tem que ter uma foto grande dele. Uma foto grande dele. Ele não aceita nenhuma religião. As pessoas têm que admirar. Ele é que deve ser o ídolo. Ele é que deve ser idolatrado por todos. Então tem uma foto grande, é quase um banner enorme na casa de todas as pessoas. Soldados forem visitar a casa de alguém e não houver uma foto grande estampada, não aceita. Então ele é honrado dentro da sua nação? Não é honrado. Porque não existe. Isso não é a verdadeira honra. Por força e violência não é a verdadeira honra. Agora, se ele fosse uma pessoa simples no meio do seu povo, é claro que haveria muito desrespeito. Né? Mas se houvesse honra, seria a verdadeira honra. E aqui, quando vamos esquecer esse exemplo secular, né, mundano, de coisas do mundo, de impérios de homens, e vamos trazer isso para o reino dos céus entre os homens, que se chama igreja. A igreja, sim, é que precisa, pode, tem o poder de viver verdadeira honra dentro de um ambiente de simplicidade. Porque talvez se esse imperador tirano for viver de forma simples no meio do povo, ele seria primeiramente morto. Ele seria facilmente traído. Mas num ambiente do reino dos céus, onde a igreja é chamada a viver, aí eu costumo dizer, ainda que haja, né, lembram que um dos motivos aqui que alguns líderes não delegam é o medo de perder o controle? Então, ainda que haja uma traição, ainda que haja uma dissidência, mas você deve agir conforme a direção do céu e crer que você tem costas largas, porque você está vivendo espiritualmente. Eventualmente você pode sofrer algum dano, mas saiba que o bom Pai estará cuidando, protegendo, ele não permitirá que nada aconteça se ele não tiver um propósito incomparavelmente superior. Então ele mesmo estará preservando, a gente não precisa se preocupar. Então, dentro da igreja, é preciso viver esse princípio de honra. Se não houver honra, vai existir disputa, vai existir ciumeira tola, rivalidade, palavras pelas costas por causa de ciumeira, de rivalidade, divisões, competições, e a lista é grande, viu? Eu não vou nem me prolongar nessa lista aí, porque são coisas muitas, como consequência direta ou indireta, né, subconsequências disso. Marcos 10, 42, o nosso mestre, Yahshua, ele define o que é verdadeira liderança. Ele diz, quem quiser se tornar grande entre vós, seja aquele que vos sirva. Amém? Então, o princípio de liderança, o princípio de honra, esse princípio de simplicidade, de servir em primeiro lugar. Então, uma congregação, uma comunhão, uma carral que é saudável, ela é construída em honra, ela é construída não em imposição ou sobre posicionamentos, mas dentro de princípios de honra. Como é que a gente constrói confiança? Então, vamos entrar aqui num ponto importantíssimo, certo? Como construir confiança? A gente deve construir integridade. Provérbios 10, versículo 9 diz, quem anda em integridade, anda seguro. Então, integridade é o que você pode até ensinar sobre, mas que também requer comunhão. Transparência, 2 Coríntios 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Então, Paulo dá um exemplo de transparência. Ali, se você for observar direitinho o contexto de 2 Coríntios 8, o contexto do versículo 21, quando ele está dizendo, não é que ele estava ansioso, preocupado nesse sentido, mas de se ocupar de antemão para que ele pudesse direcionar os passos dele e demonstrar honestidade, demonstrar que a igreja percebesse que ele estava andando honestamente. E esse princípio é transparência. Então, a liderança, ela se constrói em comunhão de maneira tal que a gente viva um relacionamento em que a gente possa ser transparente. Amém? A gente possa ser transparente. E nessa transparência a gente ser confrontado, a gente ter um coração ensinável e a gente também confrontar.
Então vejam que é sempre uma linha de duplo sentido, de mão e contramão, né? Para os dois lados. Então, eu confronto e também me permito ser confrontado. Eu sou confrontado e também confronto. Então, segue em duas linhas. Ah, não, porque eu sou o discipulador, eu sou o ancião mais antigo, aí eu não posso ser confrontado. Não, a gente vê o apóstolo Paulo que dava o lugar de primazia ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Tiago, diz que eles são colunas da igreja em Jerusalém, e Paulo foi ter com eles e se aconselhou com eles, mas a gente vê também na Bíblia o apóstolo Paulo repreendendo, confrontando Pedro em um determinado momento. Então, esse é um princípio de transparência. Constância. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Aleluia. Princípio de fidelidade, de constância. E o princípio de uma comunicação saudável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então é no dia a dia que a gente pode verificar isso. O que acontece com Marcos Cefas quando ele, sem querer, dá uma martelada no dedo? O que acontece quando ele está andando na rua e leva uma topada e arranca, como diz o Matuto, o tamboco do dedo, né? O que acontece? Ele solta um palavrão. Então, nesse convívio, por exemplo, eu gosto muito também de eventos, de acampamentos, né? de retiros espirituais, onde a gente vai estar ali convivendo em oração e tudo, porque são momentos de comunhão assim, que a gente acaba deixando escapar algumas coisas da nossa intimidade, e é nesse momento que se verifica, dentro de um discipulado, dentro de um princípio de honra, de amor verdadeiro, um ajuste. Ok? Então, em vez de soltar um palavrão, né, Efésios 4:29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, não diz respeito só à questão de palavrões, não. Estou dando só um exemplo assim, bem nítido, bem visível, né? Mas diz respeito a todo tipo de conversa que, às vezes, ela é torpe, ela não está seguindo para o alvo. Aleluia? Então, essa confiança, esse relacionamento não é algo instantâneo, mas é algo que se constrói e também dentro de caráter comprovado. Pode haver falhas em escolha. A gente está aqui, né? E a gente viu o exemplo disso. E Alcha chamou os 12, mas dentre os 12 havia o traidor. Então ele não chamou Judas para ser o traidor, ele chamou os 12 para estarem com ele, diz o texto. Ele chamou os 12 para estarem com ele e chamou os 12 para os enviar. Isso que a Escritura vai nos mostrar. Mas houve um ali que estava mal intencionado, que não se permitiu crescer nessa comunhão. Mas no convívio, chegou um momento que ele acabou se manifestando, sentiu remorso. Ok? Ele não teve mais espaço de arrependimento. E por isso veio atentar com a sua própria vida e ser verdadeiramente filho da perdição. Então, você vê o exemplo, por exemplo, de Paulo e Silas, de Paulo e a sua equipe, né? Eu vou mencionar alguns aqui. Primeiro, Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Foi evangelizado por Paulo, embora ele tivesse mãe e avó judias que acolheram a fé no Evangelho. Timóteo também foi discípulo de Paulo. Tito, Silas. Então, se você quiser ver isso, vamos ver rapidamente. 1 Timóteo 1, primeira carta de Paulo ao pastor Timóteo, ou bispo também, né? Ao discípulo Timóteo, capítulo 1 da primeira carta, versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Até aí, ok? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, Paulo gerou até o Machia ser formado nele, em Timóteo. Paulo gerou. Timóteo foi verdadeiro filho. Vá para a carta de Paulo a Tito. 1 e 2 Timóteo, depois vem Tito. Ok? Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Aleluia. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho. Verdadeiro filho. Então veja como o apóstolo, ele tinha relacionamento de proximidade realmente, de comunhão, de intimidade. Isso não era uma mera forma de se expressar. Uma expressão religiosa, uma maneira religiosa de dizer, meus irmãos, né? Quando a pessoa não tem sentimento nenhum de fraternidade. Não, meus filhos, quando só por uma questão de se avantajar, de se gloriar. Não. Aqui, Paulo está falando, e o Espírito Santo está nos revelando realmente o quê? Paulo estava se gloriando disso? Não. Está revelando para a nossa edificação que havia relacionamento. Então, por que é que essa expressão está aqui? Porque essa expressão é inspirada. Que Timóteo era verdadeiro filho, que Tito era verdadeiro filho.
E a gente vai lá para Atos, capítulo 15, versículo 40, para ver sobre Silas. Atos, capítulo 15. Atos 15, versículo 40. A gente vai ver agora Silas como também discípulo de Paulo. Atos 15, 40, o que é que diz aí? Aleluia. Diz assim, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do soberano rei Alxa. Amém? Então Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Ele foi encomendado pelos irmãos, Paulo e Silas, foi encomendado a graça de Alxa, ok? Eles enviaram eles, encomendados pela graça. Agora, Paulo escolheu a Silas e partiu, ok? Ele chamou para junto de si, ele tomou para si um novo discípulo. Amém? Veja aí agora, gente, o princípio do discipulado se enlarguecendo na nossa mente, no nosso coração. Lá em Colossenses 4, que a gente também vai ler, fala sobre Lucas como discípulo. Versículo 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Lucas é, de fato, o autor do livro de Atos. Então, quem é o autor humano do livro de Atos? Lucas. E também o autor do Evangelho, que tem o nome de Lucas. Ok? Então, esse Lucas é o discípulo do apóstolo Paulo, que era médico. E Paulo diz, esse é o médico amado, é Lucas. Ok? Ele está comigo. E ele saúda a igreja em Colossos, a igreja dos Colossenses. Saúda-vos. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Aleluia. Então, Lucas também era discípulo de Paulo. E Epafrodito. Então, há vários outros exemplos, certo? Epafrodito, Priscila e Áquila, vários outros exemplos aqui que a gente poderia ver. Depois eu passo esse estudo na íntegra para vocês lerem e aprofundarem mais em casa. Então, o alcance apostólico de Paulo foi possível porque ele investiu em pessoas. Ele investiu a sua vida em pessoas. Durante longos períodos, ele tomou pessoas para junto de si e caminhou com essas pessoas. Não foi a vida toda de Paulo com todo mundo. Porque houve momentos que eles precisaram, geograficamente, se afastar um do outro. Um ia para uma área, o Espírito Santo mandou, encaminhou. Mas houve um tempo de discipulado, de maturação, de capacitação, de formação, de vida na vida. Aleluia. Então, o ministério de Paulo se expandiu tremendamente. Então, o ministério que o Pai tem confiado a nós como igreja, ele precisa crescer, ele vai crescer, não por causa de indivíduos extraordinários, mas por causa de vidas que vivem a missão que foi dada, alinhadas umas às outras, por estarem alinhadas ao Rei, à glória do Rei. Aleluia. Lá em Eclesiastes, para concluir, capítulo 4, versículo 12, diz, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. 3 dobras aqui, e é claro que esse número é simbólico, representa a presença de você, do teu discipulador e discípulo, e a presença do espírito de Yalcha. Ok? É como uma trança, a corda trançada. É diferente da corda de fibras não trançadas. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, há uma resistência, uma força que é dada à igreja. A obra ministerial que foi confiada à igreja, ela é forte quando há delegação, treinamento, confiança e honra. Aleluia. Aleluia. Essa gravação que está no YouTube, volte a estudar, volte a rever, entre nos detalhes, pegue também um esboço lá no canal do Telegram, tem lá todo o material, e você volte a estudar outras vezes para que você se prepare e seja um destes benditos em Yalcha. Aleluia. Amém.